Abra a sua Bíblia. Deixa eu abrir a minha aqui. Mas eu tomei um açaí que eu estou grogue até agora. Alguém tomou açaí hoje? É por isso que vocês estão alegres, né? Eu estou com sono. Porque o meu foi fortíssimo. Mateus 27, verso 11 em diante. Olha que coisa incrível esse texto. Mateus 27, verso 11 em diante, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este, o governador, o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. Digam todos amém. Pai, fala conosco nessa noite. Iremos tratar desse tema do julgamento do nosso Salvador. E aqui estamos assentados e reunidos na Tua presença. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, com poder e autoridade, fale no mais íntimo do ser de cada um de nós. A Tua palavra diz que a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais íntimo de cada um de nós. Só o Senhor é capaz de penetrar nas entranhas da nossa alma, algumas delas machucadas, feridas, Senhor. E eu te peço que essa noite a Tua palavra opere nessa noite salvação na nossa vida. Quebra toda a oposição contra a ministração da Tua palavra. Tira do nosso meio a distração, os pensamentos vagueantes, a ansiedade, a preocupação que não nos leva a nada.
que o teu Espírito e a tua presença e o teu poder, Senhor, faça com que essa noite seja tua. Fala conosco, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém e aplauda o Senhor bem forte. O tema da mensagem de hoje é um sentimento muito presente ainda hoje no coração de muitas pessoas. Esse sentimento se abateu no coração de Pilatos. Foi levado até ele Jesus pelos religiosos da época, os fariseus, pessoal da cúpula da religião, do sinédrio. Levaram Jesus à presença de Pilatos, o acusando de 2 crimes. O primeiro por crime de blasfêmia, porque Jesus afirmava que era Deus. E o segundo crime que o acusaram é um crime político, porque naquela época somente César poderia ser chamado de Senhor. E Jesus aceitava este nome de Senhor, porque realmente Ele é o Senhor dos senhores. E colocando nele esses 2 crimes, ele foi conduzido até a presença do governador Pilatos. E ali começa algo estranho, porque Pilatos começou a perceber que a motivação daquela acusação era inveja, porque a vida de Jesus colocava em xeque a religião dos fariseus, a beleza, a santidade, a forma como ele lidava com o pecador, com as pessoas, com os mais necessitados, com as pessoas que precisavam de ajuda, era diferente dos religiosos. E começou a ficar claro a diferença enorme entre o cristianismo e a religião. E a inveja cresceu nos religiosos. Jesus fazia milagres, maravilhas, e a cada dia as pessoas se reportavam a ele e não se reportavam mais às autoridades religiosas. E isso causou uma inveja enorme na religião. E ele é levado até Pilatos. E Pilatos começa a fazer avaliação, um cara esperto, inteligente, um governador. E começou a perceber que não havia crime nenhum em Jesus. E ali começa uma guerra que acontece no coração de muita gente. Porque Pilatos, aos poucos, ia constatando que Jesus era inocente, mas mesmo assim, ele tinha medo de se posicionar por Cristo. E o tema da mensagem de hoje é: o homem que teve medo de decidir. Pilatos foi medroso, ele teve o privilégio que poucos tiveram. Ele estava diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha a oportunidade de ali se arrepender, se render e abraçar o Mestre como seu Salvador, aceitá-lo como seu Salvador, mas ele teve medo. Aí começa um jogo de empurra-empurra. Por esse medo, ele conduz Jesus a Herodes. E ele é levado a Herodes, e Herodes, o rei de Israel naquela época, estava muito afim de conhecer Jesus. Queria que ele fizesse milagres, porque ele ouviu a fama de Jesus. E para encurtar a história, Jesus nem deu bola para ele. E ele percebe também que aquele homem não tinha nenhum crime e devolve Jesus para Pilatos. Aí Pilatos, como diz o ditado popular, fica com essa batata quente na mão. Tenta passar
para os religiosos a decisão de matar Jesus, e eles: não, isso é missão sua. E ele tenta várias vezes transferir a sua decisão por medo. E esse medo que entrou no coração dele, isso acontece muito hoje. Agora, por quê? Quais foram as razões pelas quais Pilatos teve medo de aceitar Jesus e de se decidir por Jesus? São as mesmas que levam muita gente hoje a não tomar essa decisão. E quais são essas razões? A primeira, diga comigo assim: por causa da pressão da multidão. Mas fale com pressão, tá? Por causa da pressão da multidão. Diz o verso 14: disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Verso 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. A pressão foi muito grande. O pessoal bateu pesado em Pilatos. Os religiosos, a multidão queria que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. E a pressão foi forte. E essa pressão da multidão em Pilatos fez com que ele tivesse medo de tomar a decisão que ele sabia que tinha que tomar. Ele avaliou: Jesus era inocente, não merecia morrer pelos pecados imputados a ele pelos religiosos. Mas ele teve medo por causa da multidão. Ele sabia que essa sua decisão de soltar a Jesus ia lhe causar muito problema. Você percebe constantemente ele querendo saber a opinião dos outros, tentando se livrar da sua responsabilidade, que foi tocada, atingida pela força da multidão. Isso acontece hoje. Tem muita gente que sabe que Jesus é o Salvador. Tem muita gente que já tem a consciência que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem muitas pessoas que sabem que para ir para o céu só tem um jeito: é entrar pelo caminho chamado Jesus Cristo. Mas às vezes o medo da multidão, da rapaziada, da turma, é mais forte do que a vontade de ser um cristão de verdade, de aceitar a Jesus, se batizar, propagar, declarar, explicitar, expor a vida por Ele. E essa multidão hoje é a família, são a turma, é a turma que a gente anda, é o ambiente que a gente convive. E essa pressão existe hoje na vida de todos nós. Eu me lembro, quando eu fui para a igreja, eu estava começando aí a igreja, e eu peguei o Pedreira Nazaré, morava lá num conjunto Marilda Nunes, no Curió. Um domingo desse eu peguei o ônibus, fui para casa, eu fui orando, era novo na igreja: Senhor, me ajuda, que a rapaziada não esteja lá no canto do conjunto, se eles me verem com a Bíblia, eu não vou suportar a zombaria, eu ainda estou muito novinho, me ajuda, ouça a minha prece. E ele não ouviu. Quando eu desci do ônibus, a turma estava lá. E eu fui me aproximando do conjunto, a rapaziada me vendo com Bíblia, e a pressão foi forte. Eles vieram para cima de mim, começaram a zombar, a criticar a minha fé. Eu sei do que eu estou falando. Pilatos, ele perdeu a maior chance da sua vida por medo. O cara tinha toda a consciência, fez todas as avaliações, que ali estava diante dele um inocente, mas mesmo assim, ele soltou um culpado e
crucificou o inocente, rejeitando a mensagem de Jesus. E, lamentavelmente, isso acontece hoje. Pessoas que vêm à igreja, frequentam, gostam, reconhecem, entendem, concordam, mas na hora de tomar uma decisão por Cristo, tem medo da pressão. A segunda razão que fez com que Pilatos tivesse medo de decidir, repitam por gentileza, por causa do medo de tumulto, diz o verso 24, olha como diz o texto, presta atenção. Vendo Pilatos que nada conseguia com o povão, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Isso acontece hoje. Pilatos sabia que ele estava correndo o risco de perder a estabilidade política naquela hora, e ele precisava do apoio dos judeus para governar. Ele ficou com medo que surgisse um tumulto, isso iria comprometê-lo diante de César, o imperador. Ele afoga a sua consciência por causa do medo do tumulto. Isso acontece hoje também. Tem muita gente aqui que, se entregar a vida a Jesus, vai ter tumulto na sua vida. Talvez a sua namorada vai te mandar andar. Teu namorado, que história é essa? Que agora você é cristã? Eu vou te deixar. Aí a vida vira um tumulto. O ambiente que você estuda, nessa faculdade que você frequenta, você está ali ouvindo teorias, filosofias, que vão de encontro à fé cristã, e você se entregar a sua vida a Jesus, você vai precisar se posicionar, e ao se posicionar, a vida vai tumultuar. Não vai ser fácil. Talvez uma bagagem religiosa que você tem da sua família. E você tem vindo aqui, você tem ouvido a palavra, você tem lido a palavra. E é diferente daquilo que você aprendeu na religião que você nasceu. E se você se posicionar, é muito provável que isso vai machucar pessoas, vai magoar membros da sua família, e isso pode causar um tumulto. E por causa desse medo do tumulto, Pilatos perdeu a maior chance da vida dele. Ele sabia que o negócio ia pegar. E não é fácil. Não vou enganar você, o caminho é estreito, foi o próprio Cristo que falou. Andar com Jesus requer renúncia, requer uma posição, requer coragem, requer força para caminhar pelo caminho estreito. E esse tumulto pode acontecer, aconteceu comigo. Não foi fácil para mim. A rapaziada do Subissá, quem lembra do Subissá aqui? Meu Deus do céu! O pessoal ficou sabendo que no sábado eu não ia mais para lá, eu ia lá para a pedreira, para a igreja, e a onda começou, o tumulto, ainda bem que não tinha WhatsApp naquela época. Não, estava lascado. Pessoal do AVEC, quem é do tempo do AVEC aqui? Tem gente do AVEC? Não, morreu todo mundo, só eu fiquei vivo. Tu é do AVEC. Não foi fácil. Pessoal da bola, né? Daquele ambiente lá da bola. Eu tinha um time que eu jogava, um time que participava de torneios aqui em Belém. De repente eu chego lá, cristão. E não é fácil, a pressão é forte. Foi exatamente essa pressão, esse tumulto que fez Pilatos negar fogo, ter medo de tomar uma posição. A terceira razão pela qual Pilatos teve medo de decidir, de aceitar Jesus, repitam por gentileza, por causa da pressão do status quo.
Ele era governador. Diz o verso 12 em João 19, olha esse texto. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Isto é, vamos te derrubar para o César, para o imperador. Ele podia perder o seu cargo, podia perder a sua posição política, seu salário. Não foi fácil para esse homem. A sua posição era muito importante e por causa dela ele teve medo de decidir por Jesus. Isso acontece hoje. Talvez você que está aqui hoje à noite, lá no seu trabalho, na rapaziada da sua empresa, lá onde você trabalha, você é o chefe da gangue. Você que arruma os esquemas, tem a sua posição lá, e por causa disso todo mundo paga para você, e você vai para a onda de graça. Você pode perder isso. Sua posição é assim mesmo. Não é fácil seguir Jesus. E ele, Pilatos, por medo da sua posição, ele negou fogo, ele não foi adiante. Ele rejeitou Jesus, ele preferiu soltar Barrabás e crucificar Cristo, para ficar bem na foto. E por último, Pilatos teve medo de decidir por causa da sua covardia. Diz o verso 22 e 23 de Lucas, diz assim: então, olha só, pela terceira vez, lhes perguntou, olha a insistência, olha o cara agoniado de alma, perturbado dentro dele. É na terceira vez que ele diz: que mal esse homem fez? De fato não achei contra ele nada para condená-lo. Portanto, depois de eu o castigar, vou soltá-lo. Verso 23. Mas eles, com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor, o clamor do povo, prevaleceu. O cara foi um covarde. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava diante dele um homem inocente. E pela terceira vez ele tenta resolver, estava se esforçando, mas foi covarde. Não é à toa que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, porque para aceitar Jesus, meu amigo, tem que ter coragem. Para entregar a vida a Jesus, tem que ter firmeza. Para concluir, tem uma pergunta aqui que ele faz, que ele teve que responder e você vai ter que responder um dia. Que farei de Jesus, o chamado Cristo? Isso todo ser humano vai ter que responder. E essa é uma noite muito oportuna para você responder quem é Jesus para você, o que você vai fazer de tudo aquilo que você está aprendendo, ouvindo e o seu coração está sentindo. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar algumas razões pelas quais vale a pena vencer esse medo e aceitar Jesus. Primeiro, se você aceitar Jesus, todos os teus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Nada que você fez, por mais tenebroso que você tenha feito durante a sua vida, ao entregar a sua vida a Jesus, os teus pecados serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Você será livre, perdoado por Ele. Não porque você merece, mas porque Jesus derramou o seu sangue pelos teus e meus pecados. Uma outra razão para você ter coragem para aceitar Jesus hoje é que o teu nome, diz a Bíblia, será escrito no livro da vida.
Em Apocalipse diz que aquele cujo seu nome não foi achado escrito no livro da vida, esse lascou, não foi para o céu. E ninguém vai para o céu porque merece. Por mais que você seja uma boa esposa, um bom marido, seja do pai sandu, não é por isso que você vai. Ninguém vai para o céu por mérito pessoal. A salvação é um presente que Deus dá em Cristo Jesus. Ele é o presente que Deus oferece. Você não merece, eu não mereço, eu não tenho como ser salvo porque eu sou um pecador. Tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro. Isso me faz um pecador, por isso eu preciso de alguém para me salvar. Porque se as boas obras salvassem, meu irmão, para que Jesus morreu na cruz? Tem gente até que faz coisa legal. E se você morrer num dia que fez uma coisa errada? Então não é o seu mérito. Eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu. Não é porque eu sou pastor, não. É porque eu tive coragem de aceitar Jesus como meu Salvador. E Ele é a razão pela qual me dá certeza da minha salvação, porque eu tive coragem, não foi fácil. De lutar contra uma sociedade hostil à fé cristã e você se posicionar em Cristo. Uma outra razão que você deve ter coragem para aceitar Jesus é que quando você faz isso, você se torna filho de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo não é filho de Deus? Não, não é isso que a Bíblia diz. Todos nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, filhos. Só quem é por adoção em Cristo se torna filho de Deus. Você quer coisa melhor do que essa? Ser filho de Deus, se tornar filho de Deus. Mais uma razão para você ter coragem para aceitar Jesus hoje à noite. Quando você bater o cacau, quando a tua família estiver chorando diante do teu sepultamento, ali estará apenas o teu corpo, mas você mesmo. Levante a mão direita assim, faça assim. Esse negócio que mexe o teu braço aí é você. Esse braço é só uma carcaça. Você não termina no funeral. Você herdará a vida eterna que só Jesus pode dar. Uma outra razão para você ter coragem é que a Bíblia diz que está sendo construído um novo céu e uma nova terra. E a cidade santa, diz o Apocalipse, vai ser maravilhosa. Eu fico imaginando o açaí da nova terra. Se por acaso não estiver lá, eu peço a ajuda dos irmãos para fazermos um motim e uma rebelião. Não aceitaremos uma nova terra sem o açaí. Lá diz a Bíblia, toda lágrima será enxugada, toda dor cessará, todo sofrimento desaparecerá, e você viverá para sempre diante da presença de Deus, com Cristo por toda a eternidade. Para isso você vai ter que responder a pergunta de Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Isso seu marido não pode tomar por você, sua mulher não pode tomar por você, é uma decisão individual. Seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo. Porque vai ser a resposta para essa pergunta que vai definir para onde iremos quando chegar a nossa hora. Naquele dia, vai ser exatamente isso que vai fazer a diferença. Diante de Deus, nós teremos que responder isso. O que é que você fez com Jesus, chamado Cristo na terra? Ah, mestre, naquele dia, domingo, quando eu entendi a mensagem do Evangelho,
eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele dia, eu me tornei um cristão de verdade. Eu sei que todos vocês acreditam em Deus. Eu sei que todos vocês têm um apego, um amor a Deus. Senão você não estava aqui. Mas isso não é suficiente. A sua relação com Deus não pode ser uma preferência, tem que ser uma convicção. É uma decisão. Vai ter tumulto, vai ter pressão. Eu estou nisso há mais de 40 anos. Mas eu posso te afirmar, servir Jesus é o projeto mais fascinante dessa terra. Nada se compara à vida com Cristo. Temos problemas, temos as lutas que todo ser humano tem. Mas a forma pela qual a gente resolve as questões é diferente. Porque em nós habita o Espírito de Deus. E isso faz toda a diferença. Então o que você vai fazer hoje com Jesus chamado Cristo? Quem é Ele para você? Essa é uma resposta que só você pode dar. E se você quiser, pode dar essa resposta hoje à noite. Eu queria que ninguém conversasse, ninguém saísse, ninguém caminhasse, todos com muita reverência ficassem em pé, em nome de Jesus.